Olá, sejam bem-vindos a mais um Urbanidades, o podcast sobre o urbano brasileiro. Eu sou João Freitas, o seu anfitrião, e estamos hoje aqui retomando as atividades do Urbanidades num conjunto de episódios especiais antes da segunda temporada. E estou hoje aqui na companhia da coordenadora do projeto, Bianca Freire Medeiros. Tudo bem, Bianca? Seja bem-vinda. Salve, João. Salve os ouvintes. É muito bom, né, que a gente está retomando aí pleno verão, férias, num formato assim, só para vocês não ficarem com muitas saudades da gente, não esquecerem de nós, né, João? Exatamente. A ideia é que, enquanto estamos na produção para a segunda temporada, que E vai deverá ser ser muito legal. lançada, que vai ser muito legal, que deverá ser lançada em março, a ideia é que a gente possa aproveitar algumas gravações que foram feitas bem no início, enquanto ainda estávamos pensando o que seria urbanidades. Foi um momento, assim, embrionário do projeto. Então, em Exatamente. 2016, a gente teve essa primeira ideia, tentamos emplacar num formato que era, na verdade, mais presencial e que acabou não funcionando de maneira plena, mas que deixou a gente com um acervo bem legal que faz todo sentido a gente recuperar. Exatamente. E abrindo essa série de episódios especiais, que chamaremos de Urbanidades Retrô, temos a entrevista do Gustavo Taniguchi, que mesmo tendo sido gravada já há alguns anos, ela vem num momento bastante pertinente, né, Bianca? Não, perfeito, né? Porque quando a gente conversou com o Gustavo, ele tinha, né, defendido a tese tinha sido a tese indicada pelo programa de pós-graduação em Sociologia da USP como a melhor tese daquele ano, mas era uma tese. E agora a tese é um livro, então que acaba de ser lançado com o título Imigração, Política e Cultura. Está super bonito, a capa, a edição está bem linda, pela Ana Blume, né, a editora, com prefácio da professora Nádia Guimarães, que foi a orientadora desse trabalho, né, dessa tese. Vem, então, né, acaba que a gente está trazendo que ali naquele momento era uma tese, hoje agora é um livro disponível para os leitores, né, de várias áreas, não só da sociologia. Eu acredito que é um livro para qualquer pessoa que se interesse pela história de São Paulo, pela história da migração japonesa em São Paulo. Na verdade, é um trabalho que se constrói nessa confluência entre uma sociologia, né, histórica das migrações, vamos dizer assim, e uma sociologia econômica. Então, traz contribuições, né, a vários campos do saber. Tem uma pegada que a interessa, né, em especial no caso do Urbanidades, né, e dessa proposta que a gente tem de trazer novos estudos, compreensões, né, enfoques, etc., sobre o urbano brasileiro, é que em determinado momento do trabalho, a gente vai conhecendo uma geografia super importante da cidade de São Paulo, que é o Largo da Batata. E aí eu não vou dizer mais, porque senão é muito spoiler. Lembrando também que Urbanidades é só uma das ações do Urbandata Brasil. E quem quiser nos acompanhar pode seguir a nossa página no Facebook, Urbandata Brasil. É isso aí. E aí vamos colecionando esses pequenos episódios até a volta em março, com a equipe renovada, super bonita, para variar, cheio de gente jovem e entusiasmada. Hoje temos o prazer de receber o Gustavo Taniguchi. O Gustavo fez seu doutorado no programa de pós-graduação em Sociologia da FEFELESH USP e defendeu em 2015 a tese intitulada Cotia, Imigração, Política e Cultura. A tese do Gustavo foi selecionada para representar o programa de pós-graduação em Sociologia nos prêmios da CAPES, né, e da Ampox. Então, é uma tese, né, que já está circulando como uma tese premiada, por assim dizer, né? A gente ainda não tem o resultado final, mas já é uma tese que já venceu uma primeira etapa de seleção.
E o Gustavo vai contar para a gente como é que ele chegou nesse tema e do que trata a tese. Então, por que Cotia, Gustavo? Bom, obrigado pelo convite. Bom, Cotia, enfim, foi uma empresa cooperativa agrícola de Cotia, né? Enfim, é uma empresa que atravessa uma trajetória biográfica minha familiar, né? Mas é interessante que eu queria chamar a atenção que ela é uma empresa que também pode ser entendida, né, como uma empresa que teve presente, né, na trajetória também de desenvolvimento urbano da cidade de São Paulo, né? A gente pode começar pensando sobre ela a partir daí. Então, por exemplo, só para ilustrar, né, acho que muitos devem conhecer o Largo da Batata, né, o que é chamado popularmente como Largo da Batata, onde se encontra o metrô Faria Lima hoje, passou a ser chamado assim na década de 1920, né? Porque ali era, enfim, havia de fato uma comercialização de produtos agrícolas e principalmente a batata, né, que era produzida aqui na região metropolitana, né, no subúrbio, né, vamos dizer assim, na capital. E a Cooperativa Agrícola de Cotia, né, foi fundada na década de 20 e logo já se estabeleceu ali, né, fundou uma sede, prédio, logo em frente ao Largo da Batata, né, instalou depósitos e galpões em frente ao Largo da Batata e passou a comercializar produtos agrícolas ali, né, produtos agrícolas que eram trazidos, né, pela cooperativa, mas eram produzidos no município de Cotia por imigrantes japoneses, né? Então, a Cooperativa Agrícola de Cotia ela teve presente, por exemplo, né, nesse período em que havia o mercado do Largo da Batata ali. Então, e outro exemplo de como ela teve presente nessa trajetória de desenvolvimento urbano da cidade, né, a gente pode pensar aqui também na região oeste da cidade, o desenvolvimento do bairro do Jaguaré, né, o desenvolvimento desse bairro que foi pensado como um bairro industrial. Então, ela foi uma das primeiras empresas a se instalar ali no bairro do Jaguaré, né, bem do lado mesmo da Avenida Jaguaré. Então, ela instalou a sua segunda sede ali, ao final da década de 1950, né, e ocupou uma grande área ali, próxima à avenida, né, que se estendia até quase onde hoje é o mercado do CEAGESP, né, o entreposto do CEAGESP. Então, na década de 70, ela se transferiu para lá definitivamente, né? Então, ela está presente, vamos dizer, nesse momento em que a distribuição dos produtos agrícolas era pensada para a cidade, próximo ao entreposto, né? E numa área de industrialização recente. Bom, e dessa forma, acho que a gente pode pensar, né, na trajetória dessa empresa, mas especificamente, eu acho que é importante pensar que é uma empresa fundada por imigrantes, né? Essa que é a grande particularidade dela e que eu acredito que é interessante olhar para o desempenho dela no mercado, mas não só por meio de, vamos dizer, de variáveis estritamente econômicas, porque se a gente considerar que é uma empresa que foi fundada por imigrantes, durante muito tempo foi gerida por imigrantes, isso deve ser considerado, né, em determinados contextos. Ela foi fundada na década de 20 e encerrou as atividades na década de 90. Nesse período, né, essas pessoas que geriam essa empresa, né, que eram imigrantes e filhos de imigrantes, né, principalmente a partir da década de 50, eles atravessaram diversos regimes políticos, né, por exemplo, em que havia a regulação estatal, na legislação cooperativista, né, a regulação das leis trabalhistas, incentivo, maior ou menor incentivo à agricultura e, no caso, por se tratar de imigrantes, né, a regulação da política migratória. E se a gente considerar alguns contextos como o período do Estado Novo, um período que houve muito claramente, vamos dizer, um cerceamento à atividade dos imigrantes, dos estrangeiros. E, particularmente, os imigrantes japoneses sofreram uma perseguição mais acentuada do que outros grupos nesse período. Exatamente. Né? Principalmente no período da guerra. Então, como é que a gente poderia pensar o caso dessa empresa considerando esses fatores? Eu acho que essa foi uma primeira aproximação, uma forma de pensar essa empresa de uma maneira diferente. Por quê? Quando ela encerrou as suas atividades na década de 90, né, depois de passar por um período de crise, muitas pessoas se perguntavam, mas por que ela faliu? Por que ela encerrou as atividades? O que deu de errado? Né?
Na época, era a maior empresa do setor agrícola da América Latina. Maior Pois é, empresa na verdade, a cooperativista. sua tese conta essa história, né, de ascensão e declínio, né? Isso. E isso é muito interessante, né? Então, na época que ela entrou nesse período de crise, muitos economistas, né, procuraram explicar o porquê da crise, o que deu de errado. Mas eu sou partidário de um certo ponto de vista que isso pode ser melhor explicado se a gente considerar não só o desempenho do mercado. Quer dizer, o desempenho do mercado é o resultado. Né? É o resultado de processos que, na realidade, tenham fundamentos que ultrapassam, né, a lógica estritamente, vamos dizer, mercantil, né? Que é a influência da política, justamente, da política e da cultura, né, nas atividades econômicas. Então, na realidade, esse intercâmbio entre as atividades econômicas, a política e a cultura deve ser pensado para o caso de uma empresa. Né? E o caso da cooperativa parece ilustrar muito bem isso. Então, eu acho que essa foi um pouco a ideia inicial da tese, né? E você estava nos dizendo, né, que tem a ver com a sua biografia, né? Então, como é que... eu acho que é interessante a gente sempre... uma das coisas que a gente gosta de explorar aqui no nosso programa é esse cruzamento entre biografias e objetos, né? Por assim dizer, né? Como é que, então, os nossos interesses vão culminar num recorte ou na montagem de um projeto de pesquisa, né? Então, como é que entra o Gustavo nessa história? Pois é, eu sou neto de imigrantes japoneses, né? Meus avós chegaram no Brasil na década de 30, justamente no período do auge da imigração japonesa. Foram trabalhar no interior e vieram para a capital. E os meus pais trabalharam na cooperativa de Cotia. Então, eram uns dos mais de 10 mil funcionários da cooperativa, né? Então, durante algum tempo, eu tive muito contato com esse universo empresarial, né? Então, mas mais do que isso, acho que a experiência migratória sempre atravessou a minha biografia, né? Sou filho de brasileiros, mas neto de japoneses. E os meus pais, durante um tempo, também foram trabalhar no Japão. Então, quer dizer, essa experiência migratória de estar relacionando dois países sempre ao mesmo tempo, né? É muito definidora, assim, da minha biografia. Então, acho que o interesse partiu um pouco daí, né? A partir da questão migratória. E, Gustavo, como que você chegou, assim, ao trabalho, vamos dizer, à realização propriamente, né? Você montou a sua questão, você tinha definido o seu objeto, mas como é que foi a pesquisa propriamente feita, né? A pesquisa ela foi feita entre 2011 e 2015, né? Ela é uma pesquisa de natureza documental, majoritariamente, né? Eu trabalhei muito com documentos e é interessante essa questão que você fez porque muitos dos documentos da cooperativa, né? Eles estavam, vamos dizer, perdidos, eles estavam deteriorados, né? Quer dizer, eles não estavam nem organizados. Nesse processo de liquidação judicial, né, os documentos dela foram sendo perdidos. Uma parte, né, até onde eu fiquei sabendo, foi mandada para o Japão, para o Museu do Parlamento. Uma outra parte que eu consegui resgatar, quer dizer, digitalizei cerca de 7 mil páginas na Secretaria da Agricultura, elas estavam ali deteriorando e tal. Então, quer dizer... Seu trabalho tem esse caráter também de resgate de uma memória institucional, né? Resgate de uma memória institucional. E também está relacionada, quer dizer, com outros registros, né, de pessoas que tiveram relação, biografias, né, muito relacionadas à cooperativa, né? A própria história das ciências sociais também passa um pouco, né, pela cooperativa a partir do momento em que, na década de 40 e 50, né, um primeiro sociólogo japonês estudou essa cooperativa. Só que o acervo dele, que continha entrevistas com os primeiros fundadores da cooperativa, os primeiros funcionários, etc., também estava se perdendo. Né? Hoje ela ainda está sem destino, esse acervo desse sociólogo está sem destino, né? Mas teve então um pouco desse caráter de utilizar documentos, fontes documentais e também preservar esses documentos. Né? Muito legal. E o que você está fazendo agora, Gustavo? Agora eu estou fazendo pós-doutorado aqui no Departamento de Sociologia, né, da USP, com um tema também relacionado à imigração, mas mais voltado a pensar a história das ciências sociais, né? Então, voltado a pensar como a imigração ela esteve presente, né, na produção científica,
né, das ciências sociais entre as décadas de 40 e 60. Né, e aí bastante relacionado com o contexto do pós-guerra. Excelente. Então, deixar aqui mais uma vez o convite para que as pessoas venham, né, os nossos ouvintes venham a ler, conhecer o trabalho do Gustavo Taniguchi, o título Cotia, Imigração, Política e Cultura. Foi um trabalho feito sob a orientação da professora Nádia Guimarães, professora titular do nosso programa. Então, muito obrigada, Gustavo. Um grande abraço. Eu que agradeço. O Urbanidades é produzido pelo Urban Data Brasil, banco de dados bibliográfico sobre o Brasil urbano. O Urban Data está vinculado ao Centro de Estudos da Metrópole e está sediado no Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo. O Urbanidades é feito por bolsistas e associados sob coordenação da professora Bianca Freire Medeiros. Visite nossa página no Facebook.